Olá, pessoal! Que delícia! Novamente nós estamos aqui no nosso super programa e você junto comigo, caminhando nessa vida. E a gente já sabe que tem coisas maravilhosas, mas que também de vez em quando tem aquelas perrengas, né? Como a gente fala, perrenga mesmo. Então é bom te encontrar, saber que você curte tudo isso. E se você está entrando pela primeira vez, você também vai curtir, porque aqui eu falo a real, eu falo aquilo que eu sei, eu falo aquilo que eu vivo, já vivi, já encontrei pessoas vivendo isso. E eu não poderia deixar de lembrá-los que todo primeiro domingo do mês tem benzimento na Terra do Bugio, na cidade de São Roque. São Roque é entre Sorocaba, São Paulo. São Paulo, Sorocaba, muito fácil de chegar. Todo primeiro domingo do mês nós recebemos todas as pessoas de todas as idades, necessidades, os pets também são benzidos. Não esqueça de levar 1 quilo de ração por animal para cachorro, porque aí a gente consegue já passar para frente essa ração. E também, se você é uma das pessoas que está passando por um período que é tumor maligno ou conhece alguém passando por esse período bem desafiador, então não esqueça que também nós temos o hospital espiritual para tumor maligno, para câncer. E é muito interessante que eu sempre falo, porque eu gosto mesmo de dizer e repetir, que foi mais um desafio, apesar de já ter mais de 500 pessoas entrando por dia no benzimento, me veio mais um desafio, há um tempo atrás, de então colocar ali na Terra do Bugio também o hospital espiritual, porque eu tive câncer. E como tudo deu super certo, eu lembro e parece que foi um sonho na minha vida. Entendi por que eu tive, porque tinham 2 questões que eu precisava resolver. E eu estou contando para vocês, porque é importante vocês também buscarem essa questão, né? O porquê da doença, seja lá qual for, e também porquê do câncer. E aí fui descobrir que todo o meu lado paterno, do meu pai, sofria com o mesmo câncer que eu tive, que é o câncer no intestino. Quando eu soube desse câncer, e eu nem sabia que a família do meu pai, eles passavam por outro plano exatamente com esse câncer, porque ninguém dizia, né? Antigamente, então, não dizia mesmo, mas meu pai nunca falava sobre isso. Quando ele soube do meu câncer, aí que eu soube da família toda do lado masculino. Então, essa parte do DNA ficou muito claro para mim, né? Uma outra questão na época, e eu estou contando para vocês, porque vale a pena vocês pensarem sobre isso também, seja a doença ou seja o câncer, que é muito hereditário também. Eu tenho 4 irmãos, nós somos em 4, eu e mais 3, nós somos em 4 irmãos. E aí, claro que eu sou fuçadora, até nesse período, sempre sou de aprender, 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 e ensinar, ensinar, ensinar. Eu gosto disso, de aprender e transmitir o que eu sei. Falei, bom, mas se nós somos ao todo 4, por que só eu tive, então, o câncer, já que é por DNA? Nós sabemos, gente, se você não sabe, é bom saber, que nós somos, as doenças, elas são fruto de momentos difíceis na nossa vida. São momentos assim bem desafiadores que a gente tem vontade de, sei lá, de explodir. E aí fui buscar esse momento, porque eu não sou de lembrar de coisas difíceis, eu sou super positiva. Para mim, viver é algo importante. Não sou uma pessoa que fico doente, não sou uma pessoa que toma remédios que não sejam coisas naturais, como fitoterapia, etc. E o interessante é que há um tempo atrás eu até comecei a tratar, olha só como nada é por acaso. Por isso que as histórias são bem interessantes, porque às vezes você está vivendo isso ou já viveu. Alguns anos antes eu comecei a estudar a fitoterapia
estudei com pessoas muito incríveis, meus mestres de fitoterapia, e comecei a fazer a tintura de cúrcuma azeduária, porque existe mais de um tipo de cúrcuma, para câncer. Olha que coisa mais maluca essa, né? Eu digo que é maluco, mas que tudo tem a ver, né? Uma coisa vai tendo a ver com a outra. E como eu tinha né, estudar e praticar e tudo mais, eu comecei a fazer as tinturas de cúrcuma azeduária e distribuir para as pessoas que estavam com câncer. Abrindo uma aspas, né? Abrindo uma aspas, é importante que, se você tem essa doença, você entre no meu site, Crismenberg, tudo junto, .com.br. Se você colocar no Google Crismenberg, vai aparecer um monte de coisas, assim, muitas coisas. E lá tem o site. No site tem uma abazinha que está escrito, hoje, né? Está escrito Hospital Espiritual. Então, eu prefiro que você entre no site e que você veja ali nessa aba tudo que eu recomendo para quem tem essa doença, ou se você conhece alguém que está passando por esse período, tumor maligno, câncer. Lá eu falo da alimentação, lá eu falo de várias coisas e eu falo também da tintura, por isso que eu estou recomendando, porque tem a hora certa para poder usar essa tintura, tanto a guaçatonga quanto também a azeduária. Então, não é em qualquer momento. Se você estiver indo para operação, se você estiver em período, exatamente aquele período da químio, você precisa parar. Essa tintura da azeduária não é que você deixa de ter o câncer, né? Não quer dizer que você tem em algum lugar e essa tintura vai resolver essa questão. Não é isso. Mas ela vai resolver uma questão que vai ajudar a não espalhar o câncer. Essa é a questão, né? Porque a gente tem esse receio de espalhar. Então, eu falo tudo isso porque as histórias na nossa vida, se você prestar atenção, elas têm um porquê. Elas têm uma continuidade. Se você for buscar lá atrás, né, prestar, puxa, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Então, se forem coisas que a gente repete hoje, e repete de novo, e repete de novo, a gente precisa prestar atenção se a gente não está aí revelando feridas antigas, se a gente não tem um histórico real desenvolvido até com aqueles que vieram antes, os nossos antepassados. Então, pode ser pelo DNA, que é sangue, mas também a gente pode estar repetindo comportamentos que também tem a ver com comportamentos da nossa família. Quando eu falo de família, gente, desculpa aqui a garganta, mas é coisa da vida, né? Então, bora lá. Quando nós pensamos em coisas da família, nós podemos pensar que ou a gente está repetindo coisas que a gente viu alguém fazendo, são os nossos pais, os nossos avós, ou, abrindo aqui aspas também, que é o seguinte: quando nós falamos de família, quando a Cris Benberg, estou falando de família, eu não estou falando dessa família que a gente convive ou conviveu. Porque quando eu falo família, a pessoa fala, não, na minha família não tem isso. Só que a gente limita a nossa família e deixa bem apertada mesmo, né? A gente não lembra que são gerações e gerações e gerações lá atrás que você nem nunca conheceu, mas que são os seus antepassados. Então, nesse momento, a gente acaba olhando a nossa vida e achando que é isso que a gente vive hoje.
Papai, mamãe, vovó, parará, parará. Não é isso, né, gente? A gente está falando muito mais que isso. A gente está falando, às vezes, de gerações e gerações e gerações. Tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que machuca, é guardado. Então, ou a gente começa a fazer práticas e ter comportamentos, ou estar aqui, receber insights e dicas para que aquilo não continue, ou muitas vezes vai continuar, né? Então a gente acaba tendo feridas e feridas que são guardadas, que são negadas ou que, né, que a gente deixa de explorar para ver o que vai fazer com isso, que vão virar em algum momento consequências bem complicadas, que no mínimo vão gerar uma doença. Então, nesse caso eu também pensei, peraí, será que então eu estou repetindo? Ou será que eu tive um momento de tristeza ou de raiva, né? E que eu falei no programa passado sobre raiva, e eu até gostaria de pincelar nesse, porque ainda tem coisa para falar. Mas, de qualquer forma, o mais importante é a gente entender por que daquela doença. E que também pode ser algo que aconteceu em algum... Podemos levar para uma questão de outras vidas? Ok, pode ser. Pode ser? Mas também a gente precisa levar em consideração que a nossa cura, ela é também uma possibilidade de mérito, né? Quando, estou tomando uma aguinha aqui, quando nós somos curados, somos abençoados de alguma forma, a gente não pode negar que nós temos mérito para isso também. Então, é bom a gente levar em consideração uma questão que é: o que é mérito? Primeiro, nós temos obrigação e dever de ser feliz, né? Eu não acho que a gente veio aqui para sofrer e ter uma vida péssima. Eu não acredito, eu não sou nada masoquista. Então, sabe, para mim é assim, as coisas têm que dar certo, sabe? A gente tem que ser mais positivo e tudo mais. Ter ânimo para viver, para trabalhar, para ter resultados bons, para também se divertir, entender, encontrar a nossa missão de alma, entender o que a gente veio fazer aqui. Então, para um pouquinho para pensar se você tem no teu mérito aí, você tem mais positivo então? Ou você não tem mérito e tem mais negativo? E para a gente ter o positivo e negativo, é só você parar no teu dia a dia. Peraí, você costuma ajudar as pessoas que têm dificuldade de atravessar a rua, um velhinho, uma velhinha, um cadeirante? Você ajuda quando você enxerga? Não estou falando que você tem que fazer coisas imensas, né? E forçar a barra, não é isso. Estou falando do teu dia a dia, porque o que traz um mérito ou não mérito é o nosso comportamento, que é aquilo que eu sempre pergunto: onde está Deus para você? Para mim, Deus está no meu comportamento. Então, vá observando. Se você tiver com mais pontos negativos, se esforça para ter no teu dia a dia comportamentos mais positivos. Por quê? E deixa guardadinho ali, porque uma hora você pode precisar, hein? De olhar se a tua conta, como conta de banco, essa conta de mérito ou não mérito, que você vai precisar. E eu tive mérito para ser curada, para ser atendida pelas pessoas da Terra do Bugio, pelos benzedeiros, pelos voluntários da Terra do Bugio. Quando eu passei esse período, aí veio então a questão: agora você vai abrir o hospital espiritual para câncer. Na hora eu falei, mas não entendo nada disso. E outra, eu já tenho um trabalhão do cão, né? Um trabalho enorme para abrir a minha porteira e para benzer junto com todos os outros voluntários 500 pessoas. Vou pôr mais gente aqui? De que jeito, né? Bom, gente, desafio dado, desafio cumprido, e é assim mesmo. A gente acaba colocando... É só parar um pouquinho e falar: não, vai dar tudo certo, porque não é possível que isso tenha caído na minha mão,
para dar errado. Vai dar certo. Conversei com os meus mentores, principalmente uma mentora que está comigo o tempo todo e me ajudando na coordenação, né, da Terra do Bugio, porque às vezes a gente faz besteira, né? Então eu achei mais garantido ter alguém me policiando, me dando ajuda quando eu fico na dúvida, por exemplo, né? Quando de repente eu posso estar fazendo uma besteira. Gente, é algo muito complicado quando você abre um lugar e tem muita gente de tudo que é canto. Você acaba não percebendo que você tá usando teu ego e teu ego vai te destruir, sabe? Você vai cair por causa de um convencimento de que você acha que é Deus na Terra. E tá cheio por aí. E eu vejo muito isso, né? Daqui a pouco estão as pessoas arrumando problema para te apresentar uma solução. Não pode ser, tem que ser muito correto, sabe? Então, por isso que também eu tenho a Mãe Catarina comigo, até para me ajudar a seguir sempre o caminho do bem, né? O caminho certo. E que eu entenda que eu sou uma ferramenta, né? Que eu tenho os meus defeitos, que eu preciso ensinar tudo o que eu tenho, sem medo, inclusive sem nenhum medo de que alguém possa se tornar melhor do que eu. Né? Para mim, se a lei é essa, assim será. Mas eu nem penso nisso. E aí vem essa questão da gente prestar atenção como a gente está levando a nossa vida, né, gente? Porque quando as coisas acontecem, e eu digo, olha, eu não vou conseguir levar ao hospital, porque eu não entendo de hospital espiritual, né? Mesmo porque eu não sou espírita, de Allan Kardec, de centro espírita, né? Olha, parece que tudo vai ajeitando como se eu tivesse tido a minha vida inteira dentro de um centro espírita na linha de Kardec. Né? Falo Kardec porque hospital espiritual acontece muito, né, na linha Kardec. De repente eu começo a ter uma mentoria de verdade, né? São os mentores que vão ajudar a gente a seguir o negócio, acabo me conectando, né? Na verdade, essa energia se conectando comigo, de Bezerra de Menezes, que eu nunca tive também, e outros vários que eu também fui me conectando, fora os 21 mentores que eu já tenho há mais de 20 anos. Entenderam? Outra coisa, o lado de cura de hospital mesmo, né? Por isso que eu falo, gente, que a gente precisa policiar o nosso caminho e perceber o que a vida está querendo dizer. Porque no programa passado eu falei sobre a raiva. E quando nós temos sentimentos destruidores, sentimentos bem mais negativos, a gente simplesmente corta todas as possibilidades de, no mínimo, entender qual é a nossa missão aqui na Terra, né? E aí, quando eu falo e posso voltar até a falar sobre raiva, que vai cortar esses canais de prosperidade que nós podemos ter, mas que isso acontece muito na nossa vida, a gente precisa resgatar, né, o porquê dessa raiva. Então, eu até te aconselho que você vai escutar, né, vai escutar o programa anterior, que é o início que eu falo dessa raiva, que vai nos destruindo e tudo mais. Está na hora da gente não guardar mais o rancor, não guardar mais os sentimentos ruins, não explodir sem consciência e depois a gente muitas vezes se arrepende. Porque naquele momento dessa grande explosão de raiva, e que às vezes ela explode muitas vezes dentro de nós, vai gerar a doença, você vai afastar as pessoas, você vai ter aí um distúrbio, uma desconexão com o seu próprio caminho, com a sua própria espiritualidade. E a gente acaba muitas vezes fechando portas que poderiam se abrir. Então,
sabe aquela vida tipo caranguejo, que em vez de ir para frente a gente dá ré mesmo? Vai dar ré por quê? Porque a gente mesmo acaba tendo comportamentos diários muito complicados, né? Então, antes da gente ter uma grande explosão externa e até interna, a melhor coisa é a gente respirar, é a gente ter um momento de consciência onde aquilo, no mínimo, vai te trazer uma doença futura, né? Porque aquilo entrou com o fogo da destruição, não com o fogo da transmutação e transformação para coisas boas, mas da destruição. Então, nós temos aí várias formas de despertar essa consciência e entender, puxa vida, eu estou sentindo isso por quê? Será que de fato eu estou trazendo de família? Será que eu vi isso na infância e estou repetindo? Será que eu tenho uma influência energética de algo que está próximo de mim, que está transformando a minha energia? E que não necessariamente é um obsessor que está em outro plano. Às vezes até obsessor dentro da família, que a gente está convivendo. Mas, de qualquer forma, se nós estamos absorvendo uma energia de pessoas, de ambientes, nós estamos errados, né? Será que essa raiva é devido a uma frustração que eu tive no passado, que eu não pude ser aquilo que eu gostaria de ser? Né? Nossa, eu ganhei um chazinho maravilhoso que eu vi agora. Então, tchim-tchim ao chazinho que eu ganhei. Alguns estão me vendo, outros não, mas tem um chazinho cheiroso aqui. Caramba, maravilhoso. Puxa, delícia de maçã. Nossa, muito bom. Ui, isso aqui se chama carinho. Quando alguém te deixa uma coisa gostosa. Se chama carinho, tá vendo? Então, eu recebi o carinho e a pessoa também já recebeu e vai receber mais carinho ainda da vida. É a troca, gente, não tem como. Então, nessas horas que a gente tem o distúrbio, certo? E agora eu tive uma sensação super deliciosa, mas quando a gente tem um distúrbio de raiva, uma sensação ruim, o que a gente tem que fazer? Tem que se controlar. Se controlar e engolir, não. Não, porque muitas vezes esse engolir, esse sapão vai te gerar a doença, né? De algo que você sentiu e que você não pôs para fora. Procure a natureza. Vá até a terra do bugio, busque uma benzedeira, uai. Né? Vai até a terra do bugio, vai descarregar com a benzedeira, vai descarregar ali porque é um lugar, é um sítio que tem bastante verde. O que nós temos que fazer em primeiro momento, antes de gastar uma fortuna com as coisas? É buscar a natureza, porque nós somos a natureza. Busque a mãe natureza. Né? Tire o sapato, pelo amor de Deus, eu não vejo mais ninguém andando descalço. Eu falo, tira o sapato, a pessoa fala, ai, eu não consigo pisar na terra. Como assim não consegue pisar na terra? Que coisa mais estranha, né? A gente está perdendo completamente a conexão com a mãe terra. Vai abraçar uma árvore. Como assim vou abraçar uma árvore? E se alguém me vê abraçando árvore, o que vão achar? Tanto faz o que vão achar. Qual é o problema se alguém achar alguma coisa? Mas eu tenho que falar o que para a árvore? Não, sente a árvore, sente o batimento do planeta dentro de você. Tome um banho energético, tome um banho de ervas, escreva no papel a sua dor, queime depois esse papel na fogueira. Você sabe que a gente tem atividades dentro da Terra do Bugio que é para queimar fogueira, é para queimar mesmo na fogueira, né? Alguma coisa que a gente não está satisfeito. Né? Pede licença e vai lá, coloca no fogo e fala, olha, que queime a raiva que eu sinto o tempo todo, sabe? Manda embora isso daí, reze, faz uma reza, faz uma oração, mas eu tô falando rezar de verdade, pelo coração. Converse com seus guias, converse com o padre, converse com o pastor, converse com a benzedeira, faz o que você quiser, converse com você mesmo, saiba que Deus está dentro de você.
Então é isso que eu falo para você hoje, que caiam as suas fichas nesse momento da sua vida e seja feliz. E venha aqui para o programa, porque cada programa que eu estou aqui, eu estou pensando em você. Entra para essa comunidade. Vem comigo. Um beijo e até a próxima.